Olá pessoal, muito boa noite. Hoje numa sexta-feira, não é de costume nós estarmos aqui numa sexta-feira, mas estamos aqui por um motivo muito especial, né? Vamos começar a 7ª jornada espírita do grupo Espírita Irmã Terezinha, né? O nosso, vamos chamar de co-irmãos, né? Que daqui de Nova Açores, onde tem a presença dos nossos queridos amigos Júnior como presidente, e está aqui conosco já com o nosso convidado de hoje, que Júnior, que vai hoje fazer a apresentação do nosso convidado, tá bom? Mas antes disso, eu peço logo a vocês que se inscrevam no canal, aproveite para divulgar a doutrina espírita, aproveite para compartilhar esta live, que vai ser uma live, né, um programa de conteúdos maravilhosos, começando hoje com a abertura aí e a presença, né, desse querido amigo que está aí, que eu vou dar o gosto aí para Júnior anunciar, tá bom? Então, mais pessoal, esta live está sendo transmitida para TV7 lá na Paraíba. Um grande abraço aos queridos amigos da Paraíba, ao CEDCC aqui em Serrinha, na Bahia. Um abraço aos queridos amigos de Serrinha. Rádio Amigo Espiritual, né, lá em São Borja, Rio Grande do Sul. Um abraço aos amigos. Web Rádio Amigo Espiritual, não é isso? Web Rádio Amigo Espiritual. Seridó Espírita, lá no Rio Grande do Norte, né? Em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Um abraço aí. E Jornal Centelha Divina, aqui em Alagoinhas, também na Bahia, estará transmitindo esta live. E, por fim, TV Secal em Florianópolis. Então, veja só o alcance da nossa Web TV Espiritize. Então, sintam-se todos abraçados, não sou eu que vou fazer a abertura, e chamo agora Júnior, nosso querido amigo e irmão Júnior, para fazer suas considerações, para fazer a oração inicial, dando a abertura e chamando também o nosso convidado. Tá bom, Júnior? Seja bem-vindo, né, aqui na Web TV Espiritismo, você já é da casa, sabe disso, fique à vontade e teremos aí uma boa jornada espírita. Muito obrigado, Ailton. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Hoje é um dia muito especial para nós, do Grupo Espírita Irmã Terezinha, da cidade de Nova Açores, Bahia, porque estamos abrindo a nossa 7ª jornada espírita da nossa instituição. 7ª jornada consecutiva, né? Este ano estamos fazendo pelo 2º ano consecutivo online, em decorrência, né, do quadro epidemiológico que estamos ainda vivenciando, né, em função da Covid, e gratos também e felizes por ter, né, por estarmos na companhia de todos vocês, né, que estão nos acompanhando pela Web TV Espiritize, o pessoal da cidade de Nova Açores, o pessoal das cidades circunvizinhas, né, pelos demais canais parceiros também, né, de Serrinha, de Alagoinhas, né, do Rio Grande do Norte, Florianópolis, enfim, Alagoas, todo o pessoal maravilhoso que está aí nos assistindo, né, e fazendo com que a mensagem espírita possa ser divulgada, né, e possa ser alcançada em diversos estados e cidades do nosso país. Então, com muita alegria que nós estamos comemorando os 45 anos de fundação do primeiro centro espírita na cidade de Nova Açores, né? Ele foi fundado no dia 22 de outubro, portanto, né, no dia de hoje, estamos aí aniversariando, de 1976. Já se passaram 45 anos, né? Venho participando da história dessa instituição desde 1997, né, quando contava ainda com meus 14 anos, e para mim é uma alegria, uma felicidade a cada ano nós celebrarmos este aniversário maravilhoso, na companhia de todos vocês, com os nossos expositores queridos também. Hoje, este ano também,
né? Tivemos a felicidade de trazer expositores também de alto nível, assim como os demais anos. E eu queria apenas, antes de apresentar o nosso convidado e franquear a palavra a ele, falar um pouco sobre esses 45 anos, sobre como foi fundado, né, a nossa casa. A nossa casa, né, ela foi fundada por um grupo de amigos, né, que realizavam reuniões mediúnicas e atividades de estudos na casa da nossa irmã Miriam Helena Batista. Né. Aqui, há muitos da nossa região aqui, a conhecem, porque ela é a matriarca do nosso movimento espírita em Nova Açores. E amigos estes, né, que ainda permanecem, né, atuantes, como José Nogueira, né, que foi o primeiro presidente, né, da nossa instituição, e já presidiu ela por várias vezes, né, o nosso querido irmão José Nogueira Nunes, né. Então ele foi o primeiro presidente, um dos fundadores, ao lado de Miriam, ao lado da senhora Pedrina, ao lado de Pedrinho, né, Mendes, enfim, ao lado de um grande número de pessoas. Né. Então, as reuniões aconteciam na casa de Meire, né, sempre aconteciam nos finais de semana, e com o passar do tempo, né, Dr. Rafael, que é uma figura também muito conhecida, médico, muito conhecido aqui na cidade de Nova Açores e também região, em Beira do Pombal, que trabalhou muitos anos na cidade de Beira do Pombal, e até hoje, salvo engano, né, trabalha. Ele cedeu um espaço que ele tinha, né, para que as atividades espíritas pudessem ocorrer, né, na então garagem, né, no então garagem que ele tinha, né, e então, da casa de Meire, passou-se a acontecer essas atividades lá, né, nessa garagem, né, por muito tempo, né, onde lá foram desenvolvendo atividades de estudo e também, né, atividade prática trabalhada, que era atividade mediúnica. Com o passar dos anos, né, houve a necessidade do Dr. Rafael se desfazer daquele imóvel, né, e as atividades retornaram para a casa de Meire, né, e por um pouco tempo permaneceu na casa de Meire, já nesse segundo momento, já que o espaço, né, da casa de Meire era insuficiente para atender a demanda, né, a quantidade de pessoas que vinham, né, principalmente companheiros e companheiras de fora da cidade, e acabavam alojados, né, na casa da nossa irmã Miriam. E além daqueles, né, que iam para as atividades espíritas, né, da cidade de Nova Açores e voltavam para os seus lares assim que essas atividades acabavam. Então pensou-se em alugar imóvel, né, enquanto que a nova sede, que havia sido cedida pela prefeitura, o terreno, né, para a construção dessa nova sede, dessa instituição, pudesse ser construída, né. A partir daí, já outras pessoas já estavam fazendo parte dessa atividade, Meires, como sempre, né, estando em todos os momentos importantes do Irmã Terezinha, José Nogueira Nunes também, né, então aliou-se a ele também Gilberto Nogueira Nunes, seu irmão, Gilberto Batista, né, doutor Gilberto Batista, muito conhecido e admirado na cidade de Nova Açores, na cidade de Irará, e além dessas pessoas, tivemos a nossa querida irmã Raides de Campo Formoso, né, Maria Isabel, Bebé, e José Iná também, né, que fez
o desenho da nossa instituição e também foi um dos fundadores, né? Perdoe se eu esqueci de alguns, né? Mas nessa época eu ainda não fazia parte da nossa instituição, que essa nossa instituição ela foi fundada em 1990, a sede da nossa instituição, grupo que passou a se chamar Grupo Espírita Irmã Terezinha, que até então não tinha um nome bem definido, né? Segundo a nossa irmã Miriam, né, era para se chamar Grupo Espírita Amor e Redenção, mas acabou que não pegando, né? Porque as pessoas acabavam conhecendo como o Centro Espírita do Dr. Rafael, né? Mas com a edificação, com a construção do auditório do Irmã Terezinha, então, né, passou-se a se pensar em um nome, né? Teve a sugestão da espiritualidade, de prestar uma homenagem à Irmã Terezinha, né? Batista Freitas, irmã da nossa querida da Miriam, né? Que foi essa sugestão, ela foi acolhida, né? Pelos fundadores da instituição, né? E desde 1990, portanto, né, essa instituição passou-se a chamar-se Irmã Terezinha, né? E desde então, né, a gente vem realizando esse trabalho de divulgação na nossa cidade, né? E agora com as ferramentas, né, que podemos alcançar também outros lugares, ferramentas digitais que possuímos nos dias de hoje, né? Então, somos muito gratos, né, por tudo que tivemos, né, que alcançamos ao longo dessa nossa trajetória. E agora, né, para darmos início à nossa tarefa de hoje, nós gostaríamos de convidar, né, o nosso expositor da noite, vai fazer a nossa abertura, Adilson Mota, ele que é editor-chefe do jornal Vórtice, jornal muito bom, inclusive o primeiro jornal de magnetismo espírita do Brasil, um jornal histórico, portanto. E, além disso, é também escritor, lançou um livro também, Saúde e Doença, sobre o pensamento espírita, uma obra extraordinária. Quem não conhece deve procurar lê-la. É pesquisador, né? Além de escritor espírita, é pesquisador, é magnetizador também espírita, expositor espírita, e é com muita alegria que nós recebemos ele na noite de hoje, né, para fazer essa abertura do nosso trabalho, já que desde algum tempo, né, que nós estamos tentando trazer Adilson para participar das nossas jornadas, mas por questões de natureza pessoal, nunca foi possível, né, e agora está sendo. Então, isso nos alegra e nos honra muito. Ano passado recebemos a Marcela, e este ano estamos a receber também aí Adilson, o Diamantino e também Ana Vargas. Um grande abraço, meu querido Adilson, e a palavra é sua. Boa noite a todos, um grande abraço. Quero primeiramente parabenizar o Grupo Espírita Irmã Terezinha pela 7ª Jornada Espírita e parabenizar também Nova Soure pelos 45 anos de Espiritismo. É bastante tempo aí contribuindo para o desenvolvimento, para o aprimoramento moral das pessoas, né? É bastante tempo. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos envolva de muita luz, de muita paz, que tenhamos uma noite agradável de aprendizado, de esclarecimentos para todos nós. Que Jesus seja nosso guia, que Ele nos dê a sua bênção, nos dê a sua inspiração e seu amparo, não só nessa noite, mas durante toda essa jornada espírita de conhecimentos. Que Deus abençoe a todos nós. O nosso tema é sobre a alma e suas manifestações na prática espírita.
Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec ele faz questão de enfatizar a questão das nomenclaturas. Para ele, era importante, ele discorre o porquê disso, a importância de que cada coisa tenha o seu nome, a sua nomenclatura específica, para que nós possamos nos entender sobre o que nós estamos falando. Nesse contexto, ele dá, então, uma conceituação da palavra alma. Ele explica o que é alma para diversas correntes de pensamento e o que seria alma para o espiritismo. Então, para Allan Kardec, ele vai definir a alma como sendo a essência espiritual do ser. O ser primordial, aquele ser que é unicamente de natureza espiritual. Então, nós somos 3 em 1. Nós somos um corpo físico, um perispírito e uma alma. Essa alma, ela não tem forma, pelo menos não uma forma entendível por nós encarnados, que o nosso pensamento, nossa mente não consegue enxergar uma forma na alma. Por isso que ela é conceituada como um clarão, uma chama, um foco de luz, algo nesse sentido. Então, a alma é esse ser essencial, que sobrevive ao corpo físico, e que, unida ao nosso perispírito, forma o espírito. Então, o espírito nunca está dissociado do perispírito. O espírito é a união da alma com o perispírito. Às vezes eu vejo com uma certa preocupação pessoas ou espíritas que fazem uma grande mistura das nomenclaturas espíritas com não espíritas. Misturam, às vezes, ou se utilizam para o entendimento espírita de nomenclaturas que fazem parte da psicologia, da parapsicologia ou de outras ciências e filosofias do pensamento. Isso causa uma certa confusão, porque em cada ciência, cada termo tem um conceito próprio, para que as coisas fiquem muito bem entendidas, os conceitos fiquem claros. Então, alma para o espiritismo tem um sentido, alma para a ciência materialista tem outro sentido, e por aí vai. Então, não convém a gente utilizar termos de outras ciências dentro do espiritismo, porque eles não vão ter o mesmo significado. Por exemplo, se usa muito de chamar o médium de paranormal. Paranormal é um termo da parapsicologia. Só que na parapsicologia não existe médiums, não existem espíritos, portanto, não existe mediunidade. Então, nós não podemos chamar um médium de um paranormal, porque o paranormal é alguém que realiza certos fenômenos que não são tidos como normais, que ele realiza por sua própria capacidade, e não com a capacidade dos espíritos através dele. Ou seja, o paranormal é um termo da parapsicologia que define um ser que não é médium, que realiza certos fenômenos através de sua própria capacidade. Então, um médium não é um paranormal. Um médium é um intermediário entre os espíritos, então ele jamais pode ser chamado de paranormal. Muitas vezes utilizamos termos da psicologia dentro do espiritismo, causando também uma certa confusão, porque os termos na psicologia têm sua conceituação própria, específica, e que não vão corresponder aos conceitos do espiritismo, porque a psicologia é uma ciência materialista, então ela não entende a existência da alma, não existe a alma para a psicologia, apesar de que, literalmente, psicologia significa ciência da alma, mas a alma hoje passa longe da ciência psicológica. Então nós não podemos utilizar conceitos de uma ciência materialista para explicar uma ciência que é espiritualista por essência, como o espiritismo. O espiritismo tem seus termos próprios. Daí porque Kardec faz aquela digressão na introdução do Livro dos Espíritos, mostrando a importância de que cada ciência tem a sua terminologia específica e que cada coisa tenha um nome específico para que a gente não venha a confundir os conceitos.
Falando sobre a alma nas manifestações práticas do Espiritismo, nós vamos encontrar um outro termo que Kardec conceituou de uma forma, mas que causa uma certa confusão de entendimento, que é clarividência. Kardec diz que clarividência é a visão da alma, mas as pessoas preferem dar outras denominações ou outras conceituações extraídas, muitas vezes, de outras correntes de pensamento que não correspondem ao Espiritismo. Para Allan Kardec, clarividência é a visão da alma. Visão entre aspas, porque a alma não tem olhos e nem precisa de olhos para ver. A alma enxerga através de sua própria percepção. Unida ao perispírito, o perispírito é o seu órgão de percepção. Então, ela enxerga, percebe, ouve, capta sensações, tem suas percepções todas através do perispírito como um todo. Então, o espírito ele não tem uma percepção específica, em local específico, como nós temos. Nós, encarnados, para enxergar, precisamos dos olhos. Para ouvir, precisamos dos ouvidos. A alma, não. A alma tem no perispírito seu órgão de percepção por inteiro. Daí porque ela consegue ter percepções e faculdades que vão muito além daquelas que são possíveis através dos nossos órgãos sensoriais físicos. Clarividência é a visão da alma, é a capacidade de percepção que a alma tem e que pode se manifestar de diversas formas. Nos fenômenos que Allan Kardec chamou de fenômenos de emancipação da alma, ou fenômenos anímicos, ou através da mediunidade. O médium vidente, ele é clarividente, porque como é que ele vai enxergar os espíritos se não for através da percepção da alma? O médium vidente não enxerga os espíritos através dos olhos físicos, mas é a alma que enxerga, ou seja, através de uma clarividência. Aquele que é portador de uma dupla vista é um fenômeno anímico, não é mediúnico, é anímico, representa também a visão da alma. As percepções que a pessoa que tem dupla vista tem, ele as tem através de uma clarividência, através da visão, da percepção das faculdades da alma, que a alma lhe faculta. Essas faculdades da alma, como eu disse há pouco, vão muito mais além do que as capacidades expressas através do nosso corpo físico, porque nosso corpo físico ele é denso, ele é material. Para a alma, o corpo físico ele é extremamente rústico e rudimentar. Daí porque que nós, como almas, aproveitamos todos os instantes que temos, que são propícios a isso, para nos desprendermos desse corpo físico, de modo a ter um pouco de liberdade. Para a alma, estar encarnado é como estar num cárcere, disseram os espíritos a Kardec no capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos. A alma, quando está encarnada, é como se ela estivesse presa num cárcere, numa prisão. Por quê? Porque o corpo físico funciona como um atenuador denso, como um instrumento denso que faz com que as faculdades da alma sejam tolhidas, e ela não consiga utilizar essas faculdades. Como, por exemplo, a faculdade de movimentação. A alma não precisa de pés para se locomover, ela se locomove através do pensamento, na velocidade do pensamento. Daí porque ela não precisa de pés, mas quando encarnada, ela tem que caminhar lentamente com a ajuda dos nossos pés, ou com a ajuda de uma tecnologia. Mas a alma, ela se locomove, ela se transporta de um lugar a outro com a velocidade do pensamento. Já imaginaram a gente poder ir daqui para o Japão na velocidade do pensamento? Pensei e estou lá. Então, imaginemos como é difícil para o espírito suportar estar num corpo físico. E não é só o movimento, mas a capacidade de comunicação. A alma se comunica através do pensamento.
seus fluidos perispirituais, ao tocar os fluidos perispirituais de outro ser, capta os pensamentos e se comunica, se entendem sem precisar trocar palavras, se entendem simplesmente através desse contato fluídico. É a comunicação via pensamento, enquanto que nós, para nos comunicarmos, precisamos da voz, precisamos da gesticulação, precisamos de sinais, etc., né? Dos recursos materiais que são extremamente rudimentares para o espírito, para a alma. Extremamente rudimentares. Até porque, muitas vezes, o que eu falo nem sempre é aquilo que eu quero dizer. Às vezes, as palavras, elas restringem a forma de pensamento de quem está comunicando. Além disso, muitas vezes, o que eu falo é captado de modo diferente por quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo vai passar a minha fala pelo filtro da sua mente e vai, muitas vezes, interpretar, entender de modo diferente aquilo que eu estou falando. Ou seja, tudo isso são as limitações da nossa forma de comunicação que a gente tem aqui no mundo material. Enquanto que a alma pode se comunicar através do pensamento e, assim, captar muito mais do que aquilo que as palavras podem dizer. Os espíritos mesmo, a gente pega o livro dos espíritos e em diversos trechos a gente percebe, e os espíritos mesmo relatam a dificuldade de nos transmitirem um conhecimento determinado por falta de linguagem adequada para isso, porque a nossa linguagem terrena, verbal, ela é extremamente limitada para o pensamento dos espíritos. Os espíritos, quando vão se comunicar através de um médium, eles sofrem terrivelmente porque eles vão transmitir aquela mensagem através do pensamento, que é extremamente veloz, mas vai ser captado pelo nosso cérebro físico e transformado em palavras. Palavras escritas, palavras faladas, ou seja, vai sofrer uma extrema redução, muitas vezes, reduzindo extremamente o valor e a grandeza daquela comunicação, porque ela foi transmitida pelo pensamento, mas teve que ser transformada de pensamento para palavras. E isso é extremamente difícil e lento. Os espíritos que transmitiam comunicações através de Chico Xavier, por exemplo, pela escrita de Chico Xavier, eles tinham uma extrema paciência, porque Chico, com a idade, e isso acontece com qualquer médium, com a idade, ele escrevia de forma bastante lenta. Quando era jovem, não, ele escrevia de maneira bastante rápida. O lápis se movimentava rapidamente no papel, mesmo assim, ainda era extremamente lento para a velocidade do pensamento do espírito. E com a idade, então, que ele passou a escrever de maneira bem mais lenta, então os espíritos tinham que ter uma extrema paciência para transmitir o seu pensamento de forma que pudesse ser acompanhado pela velocidade de escrita que Chico tinha. Então, é extremamente difícil para os espíritos esse contato com o meio material. E, muitas vezes, nós ocupamos os espíritos com questões tão básicas, como se fosse, assim, extremamente fácil eles se comunicarem conosco. Nós nos comunicarmos com eles é fácil, basta a gente falar ou a gente pensar. Mas eles se comunicarem conosco é extremamente difícil, porque eles têm que fazer o pensamento deles atravessar de uma dimensão para outra, da dimensão deles para a nossa dimensão, que é a terceira dimensão, fazendo com que o pensamento ou a nossa captação de pensamento, que é extremamente lenta, possa captar o que eles estão transmitindo de forma fiel, de modo que possamos, assim, entender o que eles estão querendo nos dizer. Muitas vezes a gente faz perguntas aos espíritos, a gente quer que eles nos ajudem com coisas que nós podemos encontrar de forma mais simples. É como eu querer ir pesquisar um assunto determinado num livro lá no Japão, quando eu tenho uma biblioteca com o mesmo livro aqui mesmo em Aracaju. Mas ao invés de eu ir na biblioteca aqui de Aracaju, eu prefiro pegar um voo para o Japão e pesquisar na biblioteca de lá.
no mesmo livro que tem aqui. É mais ou menos isso. A dificuldade, muitas vezes, a gente encontra as respostas nos livros, muitas vezes a gente não quer ter o trabalho de procurar nos livros a resposta, a gente prefere perguntar aos espíritos e que eles nos respondem, nos deem de graça, e nos deem, assim, facilmente uma resposta, sem a gente atentar para a dificuldade que eles têm para transpor o pensamento deles de lá para cá, para nós podermos captar. Outra dificuldade com o uso das faculdades do espírito encarnado é a questão da memória. A memória do espírito, ela funciona de maneira muito extraordinariamente mais ampla do que a nossa. Quando nós pensamos em algo, em um fato que nos ocorreu, por exemplo, vem à nossa memória a recordação daquele fato. Certos detalhes, a gente pode lembrar de certos sons, de certas pessoas que fizeram parte daquele acontecimento. Enfim, a gente lembra de alguns detalhes. Às vezes de maneira bastante lúcida, dependendo da força que a gente fizer para lembrar e do quanto aquele evento, aquele fato ficou marcado na nossa memória, na nossa mente. Então a gente lembra. Por mais detalhes que a gente consiga lembrar, ainda é uma memória extremamente rústica e pouco desenvolvida. O espírito, quando ele lembra de um evento, quando ele lembra de um fato ocorrido, ele não só ele lembra, não é só uma lembrança na sua mente, não é só uma imagem na sua mente, mas ele revive o fato todo acontecer de novo. O fato acontece outra vez com ele participando como ator e não como espectador. Então ele novamente se vê naquela mesma situação, ele se vê participando novamente daquele fato, tenha sido agradável ou não, mas o espírito, quando pensa, quando ele lembra, ele é co-criador. Então, seu pensamento não é apenas uma lembrança, seu pensamento é co-criador. Ele recria todo aquele acontecimento que está na sua memória, de forma exterior, com sons, cheiros, com cores, enfim. E ele como ator e não como um espectador que está assistindo uma imagem fora de si, mas ele está dentro da cena, fazendo parte dela novamente. Não é que ele vai ao passado reviver a cena é que é trazida ao presente e novamente é revivida ali. Por isso que para os espíritos não existe passado ou futuro, existe o presente. Porque quando ele pensa no passado, o passado vem ao presente e acontece novamente. E assim que muitas vezes espíritos já desencarnados conseguem enxergar, continuam participando de cenas, de acontecimentos que foram muito marcantes na sua vida, principalmente aqueles que ocorreram no seu desencarne, no momento do seu desencarne. Por exemplo, suicidas. O suicida, ele continua revivendo a cena. Não é revendo, é revivendo a cena. Aquilo que lhe levou ao desencarne através do suicídio, o recurso que ele utilizou para isso, continua não só na sua memória, mas continua acontecendo. Daí é aquele que desencarnou porque pulou de um penhasco, pulou de um lugar alto qualquer, pulou de da janela de um edifício para cometer o suicídio, ele vai continuar caindo indefinidamente, porque ele vai ficar revivendo aquela cena como ator, dentro da cena, não apenas ele vendo a imagem acontecer, mas ele acontecendo juntamente com aquele fato, enquanto ele manter viva aquela memória na sua mente. Aquele que suicidou-se com um tiro na cabeça, ele vai ficar ouvindo o barulho daquele tiro indefinidamente, como se tivesse acontecendo todo o tempo, e ele ali participando novamente daquela cena tão dolorosa. Enfim, a memória, a comunicação, o modo de locomoção e várias outras faculdades que a alma possui são restringidas de forma bastante forte, tornando essas faculdades bastante
rústicas quando o espírito está encarnado, fazendo com que ele realmente se sinta preso em um cárcere. Daí que os espíritos dizem que o encarnado, o espírito encarnado, a alma, ela se aproveita de todos os instantes que o corpo lhe dá alguma trégua para poder se desprender desse corpo físico, de modo a aurir um pouco de liberdade fora desse corpo físico, podendo assim utilizar, pelo menos parcialmente, as suas faculdades espirituais que não está em condições de uso enquanto ele está ligado a um corpo físico. E isso acontece conosco, por exemplo, durante o sono, quando nós dormimos. O espírito se desprende parcialmente do corpo físico, parcialmente porque totalmente somente no fenômeno da morte, e aí não há o retorno ao corpo, mas quando a gente dorme ou quando a gente entra no estado de transe, seja um transe mediúnico, seja um transe anímico, seja um transe provocado magneticamente ou espontaneamente, a alma ela consegue se desprender parcialmente desse corpo físico e abrir um pouco das suas faculdades e retoma o uso parcial também dessas suas faculdades espirituais, enquanto durar aquele desprendimento. Depois, obviamente, ele volta ao corpo físico e aí tem novamente restringidas as suas capacidades, que vão estar localizadas nos órgãos sensoriais físicos. Outro dia eu vi um anúncio de uma palestra cujo título era Mediunidade Onírica. Onírica vem de sonhos, ou seja, uma mediunidade daquele que sonha. E ficamos assim a analisar o que é uma mediunidade onírica. A mediunidade onírica é aquela mediunidade que a pessoa tem, que exerce durante o sono. E a gente foi, então, buscar no Livro dos Médiuns, onde Kardec dá ali toda a relação de mediunidades. Interessante, não encontramos mediunidade onírica. Por que não encontramos? Porque os sonhos não é uma mediunidade. Sonhar não é uma espécie de mediunidade. Sonhar é um fenômeno de emancipação da alma. Nossa, mas isso é tão claro no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º da segunda parte, onde Kardec vai falar sobre os fenômenos de emancipação da alma. E qual o primeiro fenômeno de emancipação da alma que é tratado nesse capítulo? O sono e os sonhos. Então, dormir não é uma espécie de mediunidade. Sonhar não é uma espécie de mediunidade. Nós temos, sim, mediunidade de vidência, mediunidade de audiência, mediunidade de psicografia, de psicofonia, e várias outras que Allan Kardec elenca no Livro dos Médiuns. Mas mediunidade onírica realmente não existe, porque sonhar não é uma espécie de mediunidade. Ah, mas eu sonho com coisas que ainda não aconteceram. Isso é um fenômeno de emancipação da alma. Não é um fenômeno de mediunidade. A alma, quando desprende do corpo físico, quando o corpo está dormindo, essa alma, ela retoma parcialmente suas faculdades de espírito. E dessa maneira ela consegue enxergar o futuro, ela consegue retomar o passado, ela consegue encontrar-se com outros espíritos, e nada disso caracteriza uma mediunidade. Caracteriza um fenômeno de emancipação da alma, porque é um fenômeno em que a alma se emancipa, ou seja, se torna independente. Como um indivíduo que, quando atinge a maioridade, ele se emancipa. Ele atinge a maioridade, ele se torna independente, emancipado. Independente e responsável pelos seus atos. Então, no fenômeno de emancipação da alma, nós nos desprendemos do corpo físico e, assim, nós nos emancipamos. Retomamos um pouco da liberdade perdida quando nós adentramos, quando nós nos ligamos a um corpo físico. Na mediunidade, como eu falei, nós vamos encontrar as manifestações da alma. Muitas vezes, tem aquelas pessoas que têm uma mediunidade de desdobramento, o que é um outro termo equivocado, porque
Desdobramento não é mediunidade. Desdobramento é também um fenômeno anímico de emancipação da alma. Desdobramento hoje é tomado de uma forma bastante genérica para significar diversos fenômenos. Quando, por exemplo, quando o médium se desprende do corpo físico, ele está desdobrado. Mas esse desdobramento inicial não corresponde a uma mediunidade. A mediunidade ele só vai estar exercendo quando ele estiver como intermediário dos espíritos. Quando eu durmo, eu me desdobro, ou seja, eu saio do corpo físico. Todos nós nos desdobramos quando dormimos. Saímos do corpo físico, nos desprendemos do corpo. E isso não caracteriza uma mediunidade, mas sim um fenômeno de emancipação da alma. Mas fora das reuniões mediúnicas, nós vamos encontrar os fenômenos de emancipação, como eu disse. O fenômeno da dupla vista. A pessoa que tem dupla vista, ela é o clarividente. É aquele que percebe as coisas através da visão da alma. Visão da alma é uma forma de expressão, de se expressar. Visão da alma, entre aspas, porque, como eu disse, a alma não tem olhos. Ela não precisa de olhos para ver. Ela tem a capacidade de enxergar. Nós, no corpo físico, como é que enxergamos? A luz se reflete, bate num objeto que a gente enxerga, bate no objeto e se reflete nos nossos olhos. Daí nós enxergamos aquele objeto. A alma, ela possui a luz em si mesma. Então, no mundo espiritual, a luz do mundo espiritual é a luz dos espíritos. Eles têm luz em si mesmos e assim eles iluminam o lugar onde eles se encontram. Agora, interessante é que essa luz do espírito só ilumina um ambiente para ele, não ilumina um ambiente para os outros, ao menos que ele queira. Por exemplo, dois espíritos, um elevado e o outro de baixíssima elevação, podem estar no mesmo ambiente. Um vai enxergar tudo claro e o outro vai se ver no escuro, porque aquele que é elevado, ele tem luz que ilumina o ambiente, então ele enxerga tudo ao seu redor, enquanto que aquele que é de baixa elevação não tem a luz própria, então ele não consegue ver os objetos, porque não há luz para iluminar esses objetos. Então ele se enxerga na escuridão. Daí porque as pessoas dizem muitas vezes que tomam ou interpretam erradamente as palavras do Espírito André Luiz e tomam o umbral como sendo um local. Mas no mundo espiritual, diz Kardec, no mundo espiritual ele não é localizado, nem é circunscrito. Então não tem como a gente dizer o umbral fica ali. Você vira à direita, depois duas esquinas à esquerda, você chega no umbral. O umbral ele não tem localização. O umbral é muito mais um estado íntimo do que um local. Então o indivíduo ele pode estar no umbral, não importa onde ele esteja. Em que lugar do mundo espiritual ele pode estar no umbral. Como eu disse, um espírito elevado pode estar no mesmo ambiente que um espírito de pouca elevação. Esse de pouca elevação vai se enxergar como estando nas trevas, enquanto que o outro vai enxergar um lugar maravilhoso, porque é a projeção da sua mente. A sua mente elevada não projeta um lugar tenebroso, nem um local escuro, mas a sua luz própria consegue iluminar-se e iluminar o que está ao redor. Interessante que nós sempre dizemos que céu e inferno são estados íntimos, mas nós queremos colocar o umbral como sendo um local. E não é, na verdade, um local. Até porque o local quem faz é cada espírito individualmente. Ele vai se enxergar no lugar que a sua mente projetar, que a sua mente criar. Então, não importa onde ele esteja, importa como ele está intimamente, é assim que ele vai se sentir e é assim que ele vai enxergar o ambiente ao redor, não importa em que lugar ele esteja. Então, se ele está nas trevas íntimas, não importa para onde ele vai sempre enxergar trevas. Se ele estiver com o interior iluminado pela luz do amor, não importa onde ele esteja, ele vai estar sempre num ambiente iluminado.
porque é isso que ele carrega dentro de si. Então, é isso que se projeta da sua mente para o ambiente, é isso que forma o ambiente onde ele está situado. Nós temos o fenômeno do sonambulismo, temos o fenômeno do êxtase, que é um sonambulismo num grau muito mais avançado. Então, no sonambulismo é uma manifestação da alma, seja o sonambulismo espontâneo, natural, ou seja o sonambulismo provocado magneticamente, é a alma que se manifesta ali. E mais, Kardec disse que o sonambulismo é a prova da existência da alma. A mediunidade é a prova da existência do espírito. O seu, que é o espírito, o ser desencarnado, unido ao seu perispírito. Enquanto que o fenômeno do sonambulismo é a prova da existência da alma, porque a alma se manifesta ali, através do fenômeno do sonambulismo, sem, no entanto, por utilizar seu corpo físico. Seu corpo físico está como que nulificado, mas então sua visão não funciona, sua audição não funciona, o tato também não funciona, o olfato não funciona, mas, no entanto, o sonâmbulo ele enxerga, ele percebe, ele ouve, mas não é através dos órgãos físicos, mas através das faculdades da própria alma. Daí Kardec dizer que o sonambulismo é a prova da existência dessa alma. Se nós queremos provar que a alma existe, precisamos, então, investir mais no estudo e na prática dos fenômenos de emancipação da alma, porque são eles os recursos comprobatórios que o Espiritismo fornece para provar a existência, que nós somos alma, que nós somos imortais, que nós não somos apenas um corpo físico, um corpo material, mas sim espíritos imortais. Através da dupla vista, através da catalepsia, da letargia, do fenômeno de morte aparente, são fenômenos de emancipação da alma que vão provar a existência da alma, porque é a alma que se manifesta através daqueles fenômenos. Muitas vezes o letárgico, ele está, de certa forma, inconsciente com relação ao ambiente material ali ao seu redor, mas ele continua ouvindo e percebendo através das faculdades espirituais. Então, é mais uma prova da existência da alma, assim como a catalepsia. Então, os fenômenos de sono magnético são fenômenos terapêuticos que podem ser utilizados e desenvolvidos em prol de uma terapia magnética espírita, de modo a auxiliar aqueles que necessitam, aqueles que estão passando por suas dores, por suas dificuldades na área da saúde, seja saúde física, emocional, espiritual, enfim. É um amplo campo aí que se abre de pesquisa e de estudo para nós espíritas podermos arregaçar as mangas e cumprirmos com o nosso dever, com o nosso compromisso de desenvolver a doutrina espírita. E para isso precisamos da ciência espírita, de modo que possamos não deixar de lado os fenômenos de emancipação da alma, mas buscar entendê-los e colocá-los em prática. Normalmente, nos centros espíritas, existem várias pessoas em cada centro espírita que são capazes de desenvolver os fenômenos de emancipação da alma. O grande problema é que, muitas vezes, quando alguém começa a dar algum sinal de uma faculdade anímica, pensamos logo que é um sinal de mediunidade e colocamos o indivíduo na reunião mediúnica, onde ele não consegue dar passividade a nenhum espírito, onde nenhum fenômeno mediúnico se desenvolve através dele, porque, na realidade, ele não tem mediunidade, mas sim uma capacidade de emancipação, que precisa ser estudada, desenvolvida e bem aproveitada, porque Deus não criou esses fenômenos para diversão, para a curiosidade das pessoas, mas criou com a finalidade útil. Então, são fenômenos que devem ser úteis e precisam ser descobertos e desenvolvidos, de modo que eles sejam realmente úteis àqueles que precisam de alguma ajuda, de algum socorro. Mais uma vez, queremos parabenizar o Grupo Espírita Irmã Terezinha, parabenizar a Nova Sori, por tantas décadas aí de espiritismo, levando amor
para as pessoas, fabricando amor nas pessoas. Enfim, agradecemos pelo convite que recebemos e queremos devolver a palavra, então, aos nossos irmãos Ailton e Júnior. Obrigado, meu irmão Adilson, né, por essa abordagem, né, fidedigna ao pensamento de Kardec, porque realmente nós precisamos resgatar, né, essas faculdades da alma que estão realmente esquecidas ou desprezadas dentro, né, das nossas casas espíritas. É preciso realizar um trabalho, desenvolver isso para que a gente possa desenvolver a psicologia do espírito, né, conforme o próprio Allan Kardec nos disse, que ele seria através do sonambulismo que poderíamos desenvolver a psicologia do espírito. Então, Kardec ainda espera por nós, né, para poder desenvolver essa psicologia do espírito, essa psicologia verdadeiramente espírita, né? Queremos agradecer realmente, porque foi bastante proveitoso. Queria também lembrar aqui que o nosso irmão, né, Adilson Mota, ele compilou um e-book, né? Ele fez um e-book compilando todos os casos dos fenômenos de emancipação da alma que foram abordados por Kardec na Revista Espírita, né? Lembrando que a Revista Espírita é considerada, né, uma obra fundamental do Espiritismo, embora, né, dentro do nosso movimento espírita, né, muitos ignoram essa realidade, mas a Revista Espírita, o e-book do nosso querido Adilson Mota, compilando esses casos de emancipação da alma, são centenas e centenas de páginas, salvo engano, mais de 600 páginas. Ainda não tive a oportunidade de ler. É gratuito, né? Está disponível aí. É só passar o e-mail que o nosso querido Adilson vai disponibilizar para vocês. Há também, né, um outro também trabalho muito importante que o nosso querido Adilson também fez, e a gente tem em mãos aqui também, que é a revista, que é os 10 anos do Jornal Vórtice. Ele fez a compilação dos melhores artigos, né, dos procedimentos magnéticos para realizar determinados tratamentos, trouxe alguns protocolos também de atendimento magnético para determinadas doenças. É um livro extremamente vasto, muito rico, traz informações também dos magnetizadores clássicos, vários artigos assim primorosos, né? Além também da participação do próprio Adilson também, que escreve muitíssimo bem, de forma muito clara e sempre, né, em respeito à obra, ao legado de Kardec. Além de Jacomelo também, que tem uma coluna no Jornal Vórtice, está sempre também escrevendo, então tem os melhores artigos também do Jacó, do Adilson, e muita coisa sobre a alma e suas manifestações na prática espírita. Então eu vou deixar aqui a palavra novamente ao nosso irmão Adilson para suas considerações finais, até para que ele deixe também aí o seu e-mail, para que as pessoas que tiverem interesse, que ainda não dispõem do e-book, né, ou até mesmo que queiram também adquirir, né, a obra, a revista, o jornal, né, o Vórtice, 10 anos do Jornal Vórtice, possa poder contactá-lo, né? Então, retorno para você, Adilson. Ok, Júnior. O primeiro que você falou é uma coletânea, né, de artigos extraídos da Revista Espírita, são quase 700 páginas sobre a alma e sua emancipação. E o outro é um livro, tamanho grande, também com quase 700 páginas, com o melhor material extraído de 10 anos de edições do Jornal Vórtice sobre magnetismo. Tem um material, todos dois, é um material bastante interessante para o pesquisador estudioso do espiritismo e do magnetismo também, né? O meu e-mail, para quem quiser receber esse material, meu e-mail é adilsonmota1
adilsonmota1@gmail.com. adilsonmota1@gmail.com. Me manda um e-mail e a gente troca ideias, eu lhe mando esse material. E se você teve experiências sobre algum fenômeno de emancipação da alma, quiser trocar essas ideias comigo, manda para o meu e-mail, conta a sua história, como aconteceu, o que aconteceu, tá? Seja fenômeno de sonambulismo, seja dupla vista, seja telepatia, êxtase, catalepsia, letargia, seja algum sonho interessante que você tenha tido, ou seja, qualquer um destes fenômenos de emancipação da alma, quiser, nos mande um e-mail, nos conta a sua história, nos conta suas experiências. E no meu canal do YouTube, vocês vão poder encontrar lá uma série, são 2 séries de vídeos. Uma são vídeos bem curtos, de 10 a 15 minutos cada, são 13 vídeos, de uma série chamada A Alma e Sua Emancipação. Aliás, os fenômenos de emancipação da alma. São alguns vídeos em que em cada um deles a gente vai comentando um pouquinho a respeito dos fenômenos de emancipação da alma. E a outra série se chama A Alma e Sua Emancipação. A Alma e Sua Emancipação. É uma série que eu iniciei há 4 meses atrás. Já tem lá alguns vídeos que são vídeos com entrevistas com pessoas contando as suas experiências sobre os fenômenos de emancipação da alma. Então vale a pena entrar lá no meu canal do YouTube e procurar por esses vídeos que podem ser bastante instrutivos, tá bom? É isso, meu abraço para todos e até uma próxima oportunidade.